Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson. Você está no canal EBD Clepson Silva, onde hoje estaremos lecionando a lição de número 6 da revista da CPAD. Lição de número 6, o título é A Teologia de Elifaz, Só os Pecadores Sofrem? Então, antes de nós adentrarmos nessa lição, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para que você possa receber o nosso material. Vamos à lição. O textuário da nossa lição ele diz o seguinte: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós percebemos, irmãos, que depois de 7 dias de jejum e oração, Elifaz e seus amigos, eles resolveram começar o seu debate teológico com Jó. Logo após o discurso de Jó, Elifaz entra com a sua teologia, né? A teologia onde ele afirma que só os pecadores sofrem. Agora a gente observa que na tradição que eles tinham, no costume que eles tinham, eles acreditavam que 7 dias de oração e jejum resolveria todo e qualquer problema. No entanto, a gente observa que esses 7 dias que eles passaram em silêncio, passaram em jejum, lamentando com Jó, a situação de Jó, e logo após esses 7 dias eles não conseguiram êxito no propósito. E Jó continuava doente, Jó continuava perecendo e definhando cada vez mais. Então eles concluíram, é pecado. Concluíram que Jó tinha pecado, né? Na verdade prática, ela diz o seguinte: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A gente observa aqui o seguinte, que para Deus o relacionamento é prazeroso. Deus sempre quis manter um relacionamento com o ser humano, desde o Éden, onde a Bíblia afirma que Deus vinha todo dia, na hora crepuscular, entrar em contato com Jó, caminhar com Adão, ou seja, caminhar com Adão. Ele vinha ali no Éden e caminhava com Adão e conversava com ele, para manter um relacionamento íntimo com o ser humano, né? Então a gente observa que para Deus isso era prazeroso. Agora para o homem é uma necessidade. O homem tem a necessidade de comunicar-se, de manter um relacionamento com Deus, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O objetivo da nossa lição, o objetivo geral é o seguinte: primeiro, destacar o pensamento teológico de Elifaz, de que uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem, né? Segundo a qual somente os pecadores sofrem. O objetivo específico, ele diz o seguinte: primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva de Deus. A justiça retributiva é aquela em que o homem planta, colhe o que ele plantou, né? Deus vai retribuir ao homem segundo as suas obras e os seus feitos. O segundo objetivo específico diz o seguinte: mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa, né? A quebra da tradição religiosa. E a terceira e último objetivo específico é identificar o abismo que Elifaz diz existir entre a criatura, o Criador e a
criatura, né? Então são esses aí objetivos que devem ser alcançados na nossa próxima lição, no nosso próximo domingo. Vamos à nossa introdução. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Neste sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou afirmar a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada uma dessas acusações, né? Então a gente vai percebendo aqui, irmãos, logo de imediato, a gente percebe que Elifaz ele se dispõe a acusar Jó mediante aquilo que ele conhecia, né? Ele não mede suas palavras, ele vai falar a respeito da teologia dele e aplicá-la à vida de Jó, né? E aplicá-la à vida de Jó. Então nós entendemos logo de imediato que nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, né? Com aquilo que falamos, porque cada palavra é uma semente, né? E cada semente plantada, ela vai vir dar o seu fruto. E a gente precisa saber o que é que estamos plantando, né? É um dos problemas dessa teologia de Elifaz é que ela anula, né, a teologia da graça comum, né? Ele está falando que na teologia de Elifaz ela está falando que o homem ele vai plantar, né, e o que ele plantar ele vai colher, isso de forma automática, sendo que quem abençoa tanto o ímpio quanto o crente é a graça comum, né? A graça comum é que faz chover na roça do crente quanto na roça do ímpio, né? Então, essa graça comum ela abrange todos os seres humanos, né? Então, a bênção, o enriquecimento, a bênção do Senhor não vem de forma automática. Se você fizer isso, você vai receber isso, né? Então, a gente observa que nem somente os pecadores, eles vão sofrer, né? Mas esse é outro erro da teologia de Elifaz. Mas também o justo sofre, né? O justo também sofre. Foi isso que Jesus falou para Paulo quando encontrou com ele, né? Disse: agora tu verás o que é sofrer por causa do meu nome. Então, não somente o justo o pecador sofre os revés do pecado, mas Deus também tem os seus propósitos no sofrimento, né? E a gente observa, irmão, outro erro da teologia de Elifaz é quando ele diz que os maus eles vão sofrer os castigos de Deus. Sim, sofrem, mas também tem muita gente que a própria Bíblia mostra de caráter duvidoso, mas que também prosperam, né? Asaf, o salmista Asaf, no Salmo 73, ele afirma ter identificado esta situação do ímpio prosperando, e isso quase derruba o salmista, né? A ponto de Deus o ajudar para que ele se mantivesse firme na presença de Deus e não observasse para a riqueza do ímpio, né? Então, a gente entende que essa teologia de Elifaz, o conceito básico dessa teologia é a chamada teologia retributiva, né? Isso nos faz refletir acerca de um pensamento que tem permeado toda a história da humanidade, né? Será que existe uma bondade que não seja desinteressada,
uma bondade desinteressada no homem, ou apenas o homem é bom porque ele entende que se ele for bom, Deus vai abençoar, né? Então, essa aqui é uma das questões desta lição, né? Porque nós vemos que assim muita gente pensa, né? Muita gente pensa e aceita essa teologia que tem achado guarida em nossos cultos, né? Desde muito tempo, né? Muitos têm pensado, eu vou dar 10 porque Deus vai me dar 100, eu vou plantar 50 porque Deus vai me dar 500. Então, isso aí é um tipo de barganha, e Deus não trabalha com barganha, né? Deus não trabalha com barganha. Vamos lá, vamos dar continuidade a nosso estudo. Primeiro nós vamos ver aqui o seguinte: quem era Elifaz? Elifaz no hebraico significa Deus é vitorioso, né? Ele era idomeu, edomita, de Temar, daí a naturalidade, temanita, né? Seus pais foram Esaú e Ada, né? Homem sábio, rico e líder de do grupo que discursou com Jó. Então, o nome de Elifaz significa Deus é vitorioso, né? Vemos que a sua origem, ele era um edomita de Edom, né? Possivelmente aí descendente de Esaú, irmão de Jacó, né? Isso a gente vamos ver lá em Gênesis capítulo 36, versículo 11 e 12, né? Então a gente estamos vendo que ele fazia parte desse grupo que discursaram com Jó. Ele possivelmente seria o mais velho do grupo por tomar a iniciativa, era aquele que exigia mais respeito entre o grupo, que ele toma a iniciativa da discussão teológica com Jó. Os filhos de Elifaz foram Temar, Omar, Zefó, Gaitã e Kenaz e Tiná. Eram concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú, né? Então você vê aí toda essa genealogia a partir de Gênesis capítulo de número 36, versículo 11 e 12, né? Mas também temos lá Gênesis 36, capítulo 4, 36, versículo 4, versículo 10, versículo 11 e o versículo de número 16, né? Então vamos dar continuidade, vamos entrar agora no primeiro ponto da nossa lição. Os pecadores no contexto da justiça retributiva, né? 1.1, a lei da semeadura e da colheita. Depois de formar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva, né? Da justiça retributiva. Elifaz ele estava convicto, né? Estava convencido de que tudo aquilo na vida de Jó era simplesmente o resultado de uma lei de causa e efeito, né? Que era a lei da causa e efeito? A doença de Jó era o efeito. E qual era a causa? Pecado, né? Jó estava sofrendo, o efeito era aquela doença porque Jó tinha pecado. E ele estava convicto disso, né? Ele estava convicto desta sua situação, né? Ele está firmemente convencido de que a lei que ele está firmemente convencido de que a lei que causa e a lei de causa e efeito é o princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contrariado, né? Que não pode ser contrariado. Então ele está acusando Jó de que Jó ter quebrado, né, esse princípio dessa lei de causa e efeito. Por isso ele estava sofrendo essa sanção, né? Estava sofrendo essa enfermidade.
Muitas vezes fazemos o bem, a gente tem que observar uma coisa: nem sempre todos aqueles que fazem o bem, ele vai colher o bem, né? Aí está mais uma vez um erro da teologia dele faz. Nem todo aquele que planta o bem, ele colhe bem. Talvez você aí que está do outro lado já tenha plantado o bem, tenha feito o bem para alguém, e muitas vezes essa pessoa, em retribuição ao bem que você fez, ele vai lhe devolver o mal, né? O bem diante de Deus, você vai receber de Deus sempre o bem. Agora, diante de outras pessoas, muitas vezes você vai receber a ingratidão, você vai receber o desprezo, você vai receber muitas vezes coisas que vai lhe entristecer por ter feito o bem, né? E então a gente percebe que o ser humano ele vive, né, a semear. Sempre ele vai estar semeando alguma coisa, a colher. Porém, muitas das coisas que se semeia, quando se semeia o bem, muitas vezes ele recebe gratidão, né? O ser humano ele vive sempre semeando alguma coisa, por isso precisamos ter cuidado com o que estamos semeando, né? Com o que estamos semeando. 1.2 diz o seguinte: o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende o capítulo 5, 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Olha o que diz. Olha o que é que ele vai afirmar. Segundo o que eu tenho visto, que quem lavra iniquidade e semeia o mal, cegam isso mesmo, né? Jó, capítulo de número 4, Jó, capítulo de número 4, e o versículo de número 8. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações, né? A gente observa o seguinte, que ele está afirmando aqui para Jó. Jó, já observasse, e o que eu também tenho visto, é que todo aquele que semeia o mal, ele vai colher o mal, né? Todo aquele que lavra a iniquidade, ele vai sempre, a colheita dele vai ser mal, né? Isso tem um quê de verdade? Tem, mas não se aplicava a Jó, porque vejamos, se não vejamos o que é que Jó tinha plantado, qual era o que é que Jó plantava. Veja aí na leitura bíblica em classe, no versículo de número 3 até o versículo 6, olha o que diz: eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos dos fracos, né? As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortaleceste, né? Mas agora a ti vem e te enfadas e tocando-te a ti, te perturbas, né? Então a gente vai observando que Jó tinha semente plantada. E o que Jó tinha plantado era coisa boa, né? Se era coisa boa, então por que é que Jó estava colhendo aquela enfermidade, aquela doença, aquela coisa tão terrível, né? Então, a gente já entende aqui o seguinte, que ele faz, está acusando a Jó de pregar e não viver. Quando ele diz, olha, tu alegraste o coração do aflito, né? Tu levantaste os joelhos que estavam desfalecendo, ele está dizendo, olha, tu fazia tudo aquilo, mas agora estás passando isso, tu estava fazendo, era com a má intenção no coração, as tuas intenções não eram puras, né? Então, essa era a acusação de Elifaz. Né? Olhando para esse prisma, parece até que parece uma única verdade, né? Parece uma verdade, que mas não é a única verdade, né? Vamos lá. A Bíblia mostra esse princípio. O salmista escreveu sobre esse princípio. Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, né? O Senhor aprova o caminho do justo. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo capítulo 1 e o versículo de número 6, né? A gente vê aqui que os maus
participaram da graça comum. Então a gente vê o seguinte, que os maus também prosperam, né? Por que prosperam? Porque Deus permite que eles prosperem, porque tem a graça comum, e na graça comum, né, a bênção do Senhor vem sobre todos, né? Vem sobre todos, sobre os justos, sobre os injustos, como o rei Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele diz: assim como morre o justo, morre também o ímpio. Assim como adoece o justo, também adoece o ímpio. Assim como é abençoado o justo, também é abençoado o ímpio. Isso dentro da graça comum, né? Que é comum a todos, né? Aí diz mais aqui, vamos no Novo Testamento. O Novo Testamento também atesta esse princípio, né? Não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo. Agora atesta o princípio de que o homem planta o que colhe. É uma verdade? Sim, mas não é toda verdade. Veja o que diz em 1 Pedro capítulo 3, o verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 12. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que só os pecadores pagam por isso, né? A gente observa aqui um dos primeiros erros, né? Os olhos do Senhor estão sobre os bons e pune os maus, né? Mesmo Deus punindo assim os maus, ele ainda vai prosperar. Por que o ímpio prospera? Porque o ímpio ele cresce? Fruto do seu trabalho, né? Trabalha bem, trabalha muito, e também a bênção do Senhor está, a bênção comum está sobre a vida de todos os seres humanos, né? Aqui ele diz o seguinte, um ponto aqui negativo da teologia de Elifaz é que ele diz que somente os pecadores sofrem com isso, né? Com os seus males. Mas, no entanto, tanto sofre o pecador quanto sofre o justo, né? Todo pecado ele vai trazer consequência, né? Mesmo para quem está na igreja, para quem aceitou a Jesus, a Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado, ele já está mentindo, né? Se faz mentiroso. Mesmo depois agora da graça, essa consequência desse pecado parece que vem mais forte ainda. Tem o que de vir mais forte, porque agora ele está pecando com consciência. Ele está sabendo que não era para fazer, e o Espírito Santo avisa a todos para que não pequem, né? Aí diz aqui, assim segundo ele faz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó assumir a responsabilidade moral do seu pecado Não havia outra opção, né? Não havia outra opção para Jó. No entanto, a gente vai observar que aqui tudo isso que ele falava a respeito de Jó estava errado. Por quê? Porque Jó procurava na sua consciência e via que ele não tinha pecado nenhum, né? As acusações eram infundadas. Jó era um homem, como a própria Bíblia diz, que Jó era um homem santo, justo e reto diante de Deus, né? Aí diz mais aqui, assim segundo ele faz, Jó estava sofrendo, era porque havia pecado escondido, né? Havia pecado escondido. Ele está dizendo: Jó, você tem algum pecado aí escondido, por isso que você está sofrendo, por isso que nós passamos 7 dias aqui em jejum e não melhorou, você não melhorou, não houve uma melhora no seu quadro, né? Porque você tem algum pecado escondido. Então só cabia a Jó agora assumir a responsabilidade moral do seu pecado, e onde do seu pecado não havia outra opção, né? Não havia outra opção para Jó a não ser confessar um pecado que ele não tinha, confessar um pecado que não existia
na sua vida, né? Aí aqui eu tenho uma aplicação. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos, né? Quando alguém passa por momentos difíceis, né? Quantos são os que fazem acusações precipitadas? Então, acusações precipitadas, a própria Bíblia diz para a gente não julgar, né? Não julgar, tirar primeiro a trave que está no nosso olho, para depois ajudar o irmão no argueiro que está no olho dele. Então, não podemos fazer julgamentos precipitados. A própria palavra diz que é julgar, julgue segundo a reta justiça, né? Se alguém passa por momentos de dificuldades na vida, muitos cometem a injustiça ao julgar tal pessoa, né? Então, se a gente vê em muitos, virou costume, virou hábito. Se vê um irmão chorando mais do que o normal em um culto, vai logo dizer, olha, é pecado, né? Se vê ele passando por alguma enfermidade, muitos vão dizer, é pecado, né? E na verdade, Deus também tem os seus propósitos no sofrimento. Muitas vezes a pessoa está passando por tal tribulação, por aquilo, é um revestimento de Deus, uma preparação de Deus para algo maior que possa vir, né? A gente vê que Estevão sofreu, não foi pecado. O próprio Jesus sofreu, e quem vai acusar Jesus de pecado, né? Então, nem todo sofrimento é por causa do pecado, né? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça, esquecem de que Deus é quem pode ver tudo, todo o lado da questão. Então, existem muitas causas de sofrimento, né? Vamos olhar aqui em alguma direção. Primeiro, a primeira causa que pode haver o sofrimento é para que o nome do Senhor seja glorificado, né? O caso de Jó, por exemplo. Qual era o pecado que Jó tinha? Não, o sofrimento de Jó era para que o nome de Deus fosse glorificado em Jó. Isso era tradição também entre os judeus, pensar que todo sofrimento, a causa era pecado. Jesus certa vez ia passando com os seus discípulos e vendo um cego, o discípulo perguntou: este homem está cego por causa do pecado? Ele pecou ou foram seus pais que pecaram? Então eles tinham o sofrimento como causa de pecado. Jesus afirmou: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele o poder ou a glória de Deus, né? A segunda causa do sofrimento, aí sim, pode também vir por causa de pecado, né? Nós vemos em João capítulo 5, conta a história do homem que estava à beira do tanque há 38 anos, né? Depois de Jesus curar ele, a gente percebe mais à frente que Jesus o encontra com ele no templo e diz: olha, não peques mais, para que algo maior não te aconteça, né? Fica subentendido aí que o sofrimento daquele homem poderia ser, talvez, por causa de um pecado. Fica subentendido, né? Por causa de pecado. Porque Jesus diz, vá, não peque mais, para que alguma coisa pior não te aconteça, né? E outra forma que o pecado pode vir trazer sofrimento são meramente humanas, né? Meramente humanas. O sofrimento pode vir por questões humanas, né? Onde pessoas não procuram controlar-se, né? Acumulam dívida, por exemplo, e isso vai trazer sofrimento na família, no casamento, na estrutura familiar, no orçamento. Então, tudo isso pode gerar sofrimentos, né? Então, vamos lá. 1.3, a queixa de Jó. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Jó 6:7. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e uma punição para os maus. Elifaz não estava de tudo errado, mas equivocou-se. Equivocou-se
equivocou-se quanto a questão de Jó, né? Mas equivocou-se quanto pensava que essa pressuposto era único existente. Pressuposto era único existente. Tratava-se de parte da verdade, mas não era toda a verdade. Sua teologia não aplicava, essa teologia não se aplicava a Jó, né? Essa teologia, ela, como eu já falei, ela dispensava, né? Dispensava a teologia da graça, né? A teologia da graça comum. Em sua defesa, a gente vimos aqui que Jó ele não aceita, né? Ele não aceita essa teologia de dizer que ele estava em pecado, né? Que ele estava em pecado, porque de fato Jó observava a sua conduta diante de Deus e ele não encontrava nada que o acusasse, né? Ele faz não estava errado, não é uma teologia errada, né? Mas ela não é a totalidade, né? Não é a totalidade. Ele estava equivocado quando ele pensava em aplicar isso a Jó, né? E acreditava ser a única forma, a única forma de se pressupor seria o único existente. Tratava-se de uma verdade, claro, era uma verdade, mas não era toda a verdade. Por quê? Porque não se aplicava a Jó. Então tinha algo mais que Jó não entendia, né? Que Jó não entendia. Ele se baseava na teologia e julgava Jó nesse conceito, nesse princípio que ele dizia que Jó estava em pecado, né? Vamos lá. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se. Olha o que aconteceu com Jó, qual os sentimentos que brotaram em Jó. Primeiro, ele estava alienado de Deus, ou afastado de Deus, né? Deus havia o abandonado. Ele estava alienado de seus amigos, os amigos não mais estavam do seu lado, vieram ali com o propósito de ajudá-lo, mas agora estavam contra ele, né? Ele já pensava alienado de si mesmo, ele não entendia porque ele não procurava e não achava resposta nele mesmo. E também isso leva Jó a queixar-se de Deus, né? Jó vai queixar-se de Deus. Observa aqui que essa queixa, né, a queixar-se de Deus, ele queixa pela sua situação, né? Jó vai se queixar de Deus por causa da sua situação, porque a causa dele não era justa, não havia justiça em que Jó continuasse naquela situação, né? Ele queixa pela sua situação, em uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. A gente observa que essa teologia de Elifaz também era o que Jó acreditava, né? Jó acreditava nisso aqui também. Só que agora Jó está tendo uma experiência diferente. Jó está percebendo que aquela teologia está faltando alguma coisa, né? Porque Jó está dizendo, se todo aquele que peca, ele recebe o mal, ou quem recebe o mal é porque peca, então que mal eu fiz se eu estou recebendo esse mal? Então Jó está dizendo que está faltando alguma coisa, e Jó questiona, começa a questionar aquela teologia, né? Aí diz aqui, ó, em uma queixa fundamentada nesse pressuposto, ele era justo e não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Então agora, em seguida, Jó começa a se queixar, em seguida Jó queixa-se a Deus, né? Primeiro Jó se queixa de Deus e agora ele vai se queixar a Deus, né? Ele vai se fazer queixa a Deus, está dizendo, olha, por que eu estou passando por isso? Aqui meus acusadores, meus opositores, né? Observe que Jó se queixa de Deus e também se queixa a Deus, né? Então isso aqui, essa situação aqui deixou Jó muito confuso acerca do que eles acreditavam. Ele se queixa pela sua atual situação, Jó queixa, uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos, foi o que nós acabamos de ver. Jó se baseou naquilo que ele também conhecia, né?
e, e percebeu que ele não estava em pecado, então alguma coisa estava errada, né? Logo em seguida ele se queixa a Deus, né? Desejando abrir uma porta, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e ele com Deus. Observe aqui o seguinte, querido. Quando o homem pecou, a tendência do homem foi fugir de Deus lá no Éden, né? Adão, quando pecou, ele tentou esconder-se de Deus por causa do pecado. Jó é o contrário. Jó está dizendo, se estão me acusando de pecado, eu quero encontrar-me com o Senhor, eu quero falar com Ele, eu quero me encontrar com Deus, né? Jó tinha convicção de que não estava em pecado. Aí diz aqui, ó, no momento da dor, a melhor coisa a fazer é se dirigir pessoalmente a Deus, né? Porque aqui nessa terra nós só vamos encontrar acusações. Segundo tópico da nossa lição, ele diz o seguinte: os pecadores no contexto da tradição religiosa, né? Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, ele argumenta que que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Jó 15:4. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento e o sofrimento dos maus estava errada, né? Então, Jó está dizendo, Elifaz está dizendo aqui para Jó, nesse discurso, que Jó está quebrando toda a tradição religiosa. Jó está quebrando toda aquela tradição religiosa, mostrando que aquela tradição estava errada. Jó, na sua teimosia de não confessar o seu pecado, estava afirmando que toda aquela tradição religiosa estava errada, né? Fazia parte da cultura religiosa acreditar que riqueza era um sinal de bênção de Deus e que a pobreza ou a miséria era um sinal da maldição de Deus. Era um povo que era muito apegado com a riqueza, né? Muito apegado com as coisas materiais, né? A gente percebe isso quando Jesus fala com aquele jovem rico, né? Jesus fala com o jovem rico dizendo: deixa tudo, né? Deixa tudo e me segue, né? No entanto, aquele homem não abandonou a sua. Aqui nós percebemos que era uma ortodoxia, uma teologia engessada, né? E não é isso que nós devemos viver, né? Não devemos ser crentes bitolados, né? Devemos questionar, sim, né? Devemos questionar professores, saber. Nós sabemos que a dúvida ela precede o conhecimento, então não devemos ser crentes bitolados, né? 2.2 Uma ameaça à tradição religiosa, né? A partir do versículo de número 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Olha o que é que ele diz: quem sabes tu que nós não sabemos? Quem entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, né? Muito mais idosos do que teu pai, né? Então, a gente observa que a reação de Jó em, em negar que não tem pecado, é uma ameaça, passou a ser uma ameaça àquela teologia do seu tempo, né? Passou a ser uma ameaça à teologia do seu tempo. Então, era uma teologia que era bitolada, ninguém podia ali
questionar nada, tinha que ser tudo de acordo com aquele dos preceitos antigos, né? E nós sabemos que o conhecimento, ele é progressivo, né? Nós estamos sempre, precisamos estar sempre aprendendo continuamente, né? Continuamente, já que a dúvida, sempre duvidar, a dúvida ela precede o conhecimento. E esse princípio era baseado em dogmas antigos, né? Em dogmas humanos, né? E Jó buscava algo da parte de Deus, né? Jó buscava algo da parte de Deus. Vamos ver o que é que diz aqui. Justamente nesse segundo ponto. Agora vamos ver o que é que diz no ponto de número 2.3. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrilégio, né? Em um sacrilégio. Então a gente observa aqui o seguinte: então Jó não podia ir de encontro, Jó não podia ir de encontro com essa teologia. Se a teologia afirmava que Jó ele tinha pecado, né? Então Jó tinha que assumir um pecado que não existia, né? Aí ele vai fazer aqui uma ressalva, dizendo que tinha homens antigos, né? Homens antigos, tradições que eram antigas, né? E a gente sabe que tempo de crente não traz conhecimento verdadeiro, né? Tem muita gente que tem muito tempo de crente, mas ainda não amadureceu, não cresceu, porque o conhecimento é progressivo e a própria palavra diz que cada um não queira saber mais do que lhe convém saber, né? Mas queira saber o necessário. Eu vou usar aqui as minhas palavras, né? Então Jó aqui ele está pedindo, nesse contexto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo formava-se na terra, né? Formava-se na terra. Mas o homem de Uz apelava aos céus, sua fé o projetava para o alto, à procura de um defensor que interceda por ele no céu. Jó busca um advogado fiel, Jesus Cristo. Observe aqui que coisa bonita nessa parte do texto, coisa linda. Jó agora ele vai diante das acusações, visto que toda a acusação que vinha para ele estava baseada em teologias terrenas. Jó agora vai buscar um advogado celeste. Ele quer alguém que o defenda no céu, né? Então aqui está uma frase profética do livro de Jó. Jó estava procurando a Jesus Cristo, né? Que é o único mediador entre Deus e os homens, né? A gente observa que Jó está procurando agora esse defensor, né, que é Jesus Cristo, né? Vamos lá dar continuidade. Terceiro e último ponto: os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com as quimeras humanas, né? Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. A transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura, né? Agora ele vai atacar Jó mostrando, né, que Deus está distante do ser humano, né? Que Deus está distante do ser humano. Mas nós percebemos isso, como já vimos, já falamos,
que Deus sempre quis um relacionamento com o homem, né? Ele é o Deus conosco, né? Ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco. Se Deus tomou a ponto de Deus tomar a forma humana. Deus ama tanto a humanidade, como diz em João 3,16, que ele toma a forma humana, né, para provar que ele de fato ama o ser humano, né? Deus disse que ama e provou que ama, né, dando o seu único filho, né, para nos livrar da morte, né? Vamos lá. Significa que Deus está acima da criação e não está limitado a ela, né? A reação, portanto, é a finitude divina em contraste com a finitude humana, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo, né? Que que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis, né? Ele vai mostrar para Jó que toda a justiça em cima dele ainda assim não pagaria, não seria capaz de apagar todo o pecado de Jó. Jó nunca negou a transcendência de Deus, né? Jó nunca negou a transcendência de Deus. Porém, o próprio Jó vai falar, se ele tomasse banho, se ele se lavasse com a água da neve, né? Mesmo assim, ainda não seria capaz de justificá-lo diante de Deus, né? O homem só consegue a justificação através de Jesus Cristo. Não há nada que o homem possa fazer para que seja capaz de justificá-lo diante de Deus, né? Então, outra falha aqui dessa teologia de Elifaz, né? Se o homem está fazendo bem, então Deus tem por obrigação de abençoá-lo. E não é bem assim, né? Deus nunca foi obrigado a nada. Você deve ser bom porque você tem a consciência de que ser bom é justo, é reto, né? Mas que Deus não fica obrigado a nada porque você é justo ou bom, né? Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver nas quimeras humanas, principalmente as do pecador Jó, né? Então, ele está dizendo aqui, olha, e nós aqui, irmãos, corremos um risco é muito perigoso aqui essa forma dele falar, por causa a gente pode estar entrando aqui em uma teologia chamada de deísmo, né? Ele está dizendo que Deus criou, essa teologia de deísmo diz que Deus criou tudo que existe, mas agora Deus está distante. Deus não se preocupa mais com o ser humano que ele criou. Essa teologia afirma que Deus, após criar, deixou aí a todo com uma lei, debaixo de uma lei natural, né? Debaixo de uma lei de causa e efeito, né? E não é assim. Nós sabemos que Deus sempre quis e sempre se importou e intervém na história da humanidade, né? Deus ele sempre está no controle de toda a situação, apesar de ser transcendente. Deus é um Deus que está perto, né? E se importa com cada um de nós, né? A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou, né? Jó capítulo 22, o versículo 2 diz assim: não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Então a gente observa que Elifaz está afirmando que Deus
ele está distante de nós, mas nós bem sabemos que Deus não abandona nenhum dos seus filhos, né? Apesar de transcendente, Deus continua a nos ajudar. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender, né? Ele precisava se arrepender. Isso é o que ele faz. Está dizendo que Jó precisava se arrepender dos seus pecados, né? Mas de que pecado? Se Jó procurava na sua consciência e não achava, né? Então, 3.2, Deus caminha com o homem. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Então Jó tinha conhecimento, sim, de que Deus ele era transcendente, mas também ele era um Deus que estava perto. Jó nunca negou que Deus era superior à sua criação. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Veja o que ele diz em Jó capítulo 23, 13. Mas se ele estar contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Né? Então Jó está afirmando que Deus ele é todo-poderoso e está acima, sim, da sua criação. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente de que Deus, embora grande, também caminha com o homem, né? Mas ele conhece o caminho por onde ando e se me puser à prova, aparecerei como o ouro, né? Aparecerei como ouro. Então Jó está afirmando que Deus tem todo o controle e se ele quiser, nada dos seus pensamentos pode ser impedido, né? Em várias passagens vemos Deus caminhando, né, com os seres humanos, né? Caminhando com a sua criação. Hoje, muito mais do que está consumado. Agora ele está em nós, né? Ou seja, antes Deus caminhava conosco, agora Deus está em nós. Logo após o estar consumado, ele passou a viver dentro de nós. É mais uma prova de que Deus ele está conosco. A ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Ou seja, Jó está dizendo, Jó estava se sentindo mais seguro, nem tanto do caminhar dele com Deus, mas que Deus estava com ele, né? É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com o homem, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida, né? Então, tudo isso aqui, irmão, nós vemos que em todas as intempéries da nossa vida, Deus está do nosso lado, né? Deus está do nosso lado. A nossa conclusão, ela diz o seguinte: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó, né? Para ele, só os maus sofreriam os infortúnios da vida. Ele estava convicto de que, ao se negar a reconhecer de que estavam em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão diante de Deus, né? Então, vimos aqui nessa lição que Jó defendeu a sua integridade diante de Deus. Então, o que fica aqui de grande
conhecimento para nós. Primeiro, não podemos julgar, né? Não podemos julgar alguém que está passando por alguma dificuldade, por alguma tempestade na sua vida. Não devemos julgar. Precisamos ter cuidado com o que falamos, porque cada palavra é uma semente, né? Cada palavra é uma semente que é plantada e no seu tempo nós vamos colher aquilo que plantamos, né? Então está aí uma reflexão também no final para você. Nada mais frágil do que as amizades humanas, né? Levam muitos anos a formarem-se e em um momento só as desfaz, né? Então que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Se inscreva aí no canal e até a próxima, se Deus quiser.